E aí, galera, beleza? Eita, quase que o celular caiu aqui. E aí, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Então, o negócio é o seguinte, gente. Antes de adentrar no tema principal, eu pretendo aí falar dar os avisos gerais, né? Como geralmente sempre faço. Então, enfim. Bom, o texto bíblico mesmo, o versículo bíblico é Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Peraí, só um instante, já volto. Bom, então, voltando, é isso daí mesmo, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, né? Não, aliás, certo, não há nada de novo debaixo do sol, né? Não há nada, não existe nada de novo debaixo do sol, né? Basicamente é isso. Então, por isso que algumas coisas se repetem, né? A mesma teimosia que o Solano Lopes teve ao não negociar uma rendição, o Zelensky está fazendo a mesma coisa, né? Tá tendo a mesma atitude, o Volodymyr Zelensky, né? De não tentar negociar uma rendição, né? Então isso que também é complicado, né? Mas enfim. Bom, então vamos lá ao tema principal. A minha nota de repúdio aí vai para o seu ministro Alexandre de Moraes, né? Eu vou tentar o máximo possível não mandar ele para tudo que é lugar, né? Não mandar ele para tudo que é lugar. Vou tentar ser o mais polido possível, né? O mais não sei se seria culto, né? Mas vou aí tentar ser o mais educado, o mais fino possível, né? Pra não esculhambar com esse vídeo aqui, né? Pra não profanar esse vídeo, né? Me segurar ao máximo pra não ter que, né? Fazer isso. Não por medo, né? Ele, né? Quem tem medo dele, né? Ele se acha o imperador do mundo, né? O que ele manda tá mandado e pronto, acabou, porque ele é o Estado Democrático de Direito, né? Enfim, né? Mas eu acho que por respeito aos meus inscritos, né? Então, o seu ministro Alexandre de Moraes na USP, né? Só poderia ter vindo dali mesmo, né? Aquela cambada de estudante maconheiro que não estuda, não trabalha, não faz nada de útil da vida deles, né? Basicamente, enfim. Não todos, né? Mas uma grande porcentagem da USP, sim, né? Enfim. E aí o seu ministro, né? O Alexandre de Moraes falou que o homem branco, hétero, né, acho que só faltou falar cristão, acima dos 45 anos, é um ressentido, coloca toda a raiva, a frustração que ele teve na vida dele, que ele tem, que ele passou na vida dele, que ele é da classe média também, né, ele coloca toda a raiva no STF, né, no STF, nas instituições, porque as instituições brasileiras super funcionam, e as instituições brasileiras, elas fazem o redistributivismo, né, um nome, sei lá de onde ele tirou, né, deve ter tirado aí do centro dele, né, para não ter que, enfim, né, redistributivismo que o Estado Democrático de Direito proporciona, né, aliás, que o Estado do Brasil proporciona, né, para as minorias. Ou então, pera lá, coleguinha, vem aqui, né, vem aqui com o titio Leléu, deixa eu falar um negócio com você, o que você acha que é o quê, né? Quem é você para categorizar algum brasileiro? Quem é você, o STF, as instituições brasileiras, para querer fazer uma categorização de brasileiro? Quem são vocês na fila do pão? Vocês acham que o quê? Que uma pessoa nova, né, uma pessoa nova, negra, né, negra, tem que ser da minoria, mulher, né, mulher periférica, mãe solteira que recebe aí o seu Bolsa Família, né, que ela sei lá, analfabeta, né? O que mais que a gente tem que colocar aí no balaio? Analfabeta, filho de 5 homens diferentes, sei lá, da Umbanda, do terreiro, da favela, periférica, recebe aí o assistencialismo do governo, essas migalhas, essas esmolas, né? Basicamente é isso que vocês dão, né? E ainda tem gente que acha que isso é o máximo, né? Ah, vou pagar imposto porque o Estado vai me devolver, né? Eu pago imposto para eu ter as coisas de graça do governo, né? Basicamente alguns pensam nisso, né? Então, enfim, a menina aí, negra, periférica, mãe solteira, MSOL, negra, não sei o quê, da Umbanda, o que mais que vai falar, né? Da favela, periférica, que tá recebendo esse redistributismo, é o quê? Ela é uma deusa, uma semideus, ela é mais brasileira do que esse branco, loiro dos olhos azuis, hétero, 45 anos da classe média, por quê? Vocês tiraram isso da onde? Vocês tiraram essa ideia de Jerico aí bem do centro do Orbis de vocês, da onde vocês tiraram isso? Né? Então, o seu ministro Barroso, perdão, mas se bem que ele também não está muito longe disso, né? Vamos ser sinceros. Então, seu ministro Alexandre de Moraes, ele tece frases completamente racistas, completamente nonsenses, completamente ilógicas, completamente irracionais, completamente desnecessárias, né? Quanto uma parcela da população brasileira, ele fica falando de ressentismo. Eu acho que quem tem ressentismo é vocês, né? Vocês, basicamente, eu acho que vocês gostariam de ser essas pessoas, se bem que vocês são essas pessoas, né? Não vem falar que não, esse saláriozinho aí de vocês, que é bancado com o nosso dinheiro, entre aspas, aulas que vocês dão na USP, que vocês são professores, né? Professores de direito, sendo que você copia basicamente quase 80% do que o seu Ives Granda fez na tese deles, né? Vocês são tão bons que vocês vão usar logo advogados conservadores para basear suas teses, né? Mas enfim, né? Suas teses de doutorado, mas enfim, né? Vocês sentem tanto ódio do conservador que vocês não conseguem criar uma coisa melhor do que um conservador cria, né? Mas enfim, né? Porque nós conservadores criamos, né? Mas enfim, né? E aí, eu não sei, ressentimento do que? A única coisa que talvez, né? O tio do churrasco, o tio conservador, branco, loiro dos olhos azuis, da classe média, bolsonarista, né? E aliás, você chamou ele de fascista também, né? A única verborreia nojenta que vocês sabem falar. Então, eu acho que não é um ressentimento, uma frustração, não sei o quê, mas é uma nota de repúdio, eventualmente, que eles vêm soltar, porque basicamente vocês só falta falar que o branco no Brasil é a escória, que as minorias, quem é negro, quem é indígena, estão um patamar acima de brasilidade, né? Que eles são mais brasileiros, eles são mais pertencentes dessa raça, não dessa raça, né? Mais pertencentes desse povo, mais pertencentes dessa terra, né? Que eles são mais brasileiros do que os demais, isso não é verdade. A gente não sabe o que está no coração das pessoas, né? Vamos lá, né? Colocando esse exemplo aí que eu sempre coloco. Um bandeirante, né? Um ex-bandeirante, loiro dos olhos azuis, que seja, né? Bom, desculpa, então voltando ao ex-bandeirante. Um ex-bandeirante, ele pode falar, bom, eu sou cristão, eu não vou perseguir um indígena, porque, né, isso não é certo, eu vou construir essa minha casa numa clareira, num descampado, o vizinho ali, daquela tribo dos Patajós, né, daquela tribo dos Tamoios, não sei, e, sei lá, não vou deixar os demais bandeirantes fazer maldade com os índios, não, né. Se os índios for perseguido, eu vou esconder eles debaixo da minha casa, né, aqui no porão, não sei, né. E aí, não sei, eventualmente esse ex-bandeirante, ele ficou rico, garimpando um pouco de ouro que ele viu no rio, né, ele voltou pro velho continente, trouxe a mulher dele pra cá, uma loira dos olhos azuis, se casou com ela numa igreja, né.
E aí, não sei, nesse tempo, né, em todo esse tempo no qual ele viveu aqui no Brasil, né, desculpa aí pela minha cachorra latindo, durante todo esse tempo em que ele viveu no Brasil, ele adquiriu muitas coisas, né, muito conhecimento de planta, de erva medicinal, de, enfim, né, dele próprio, pela própria experiência dele, pelo próprio empirismo dele, né, coisas empíricas, e também ele trocando ideia com o pajé daquela tribo, né, tipo, ah, essa planta serve para isso, aquela serve para aquilo, não sei o quê. E durante também esse tempo, né, em que ele obteve essa experiência, né, ele obteve essa experiência de vida, ele também catalogou todas essas ervas medicinais encontradas aí na Mata Atlântica, né, que basicamente os bandeirantes ficavam mais na Mata Atlântica, etc. E ele catalogou nos seguintes idiomas, no nosso idioma, não é lusitano, não sei, ele catalogou também no tupi, se bem que o tupi é o nosso idioma também, né, pelo menos o tupi atlântico aqui, litorâneo, né, enfim. E também sei lá, em outro idioma, o idioma dos germânicos, né, vamos assim dizer, latim também, né, no idioma latim. E ele catalogou, né, durante todo esse tempo, né, trabalhando no ouro, trabalhando nessas ervas medicinais, trocando ideia com o pajé. Aí, eventualmente, se ele tiver um filho com essa loira dos olhos azuis também, e nascer um garoto loiro dos olhos azuis, e vamos supor, os únicos amiguinhos dele são aqueles indígenas lá daquela tribo, né, que é perto da casa dele, lá, os Tapajós. Ele brinca com a molecadinha indígena, né, com a molecadinha curumim, né, com esses curumins. Porque esse garoto, loiro dos olhos azuis, ele vai ser menos brasileiro do que, eventualmente, um índio que nasceu nessa tribo dos Tapajós. Por quê? Se basicamente a mesma civilidade, né, o mesmo senso de civilização, o mesmo senso de brasilidade, o mesmo senso de ligação, né, dele estar ligado, dele estar conectado com a natureza nacional, é basicamente a mesma, né. A única coisa, eventualmente, que ele pode ter é mais tecnologia e mais conforto, porque o pai dele, né, esse ex-bandeirante, ele tem todo esse traquejo de saber lidar com, vamos dizer assim, com uma civilização, entre aspas, mais avançada, né? Entre aspas, mais avançada no aspecto tecnológico, né? Enfim. E aí o pai dele falou, não, filho, ó, você vai crescer, você vai trabalhar, você tem que ser um bom brasileiro, você tem que gerar bons frutos aqui pra nossa terra, pra nossa nação, e aí, né? E aí o pai dele também não contribuiu pro Brasil, o pai dele também não contribuiu pra brasilidade, né? O pai dele não quis o melhor pro Brasil, o pai dele também não quis que ele fosse um exemplo de um bom brasileiro, um brasileiro honesto, de família, de valores, que trata bem o próximo, empático, que tem amor, né? Ao próximo, ele tem amor também com os demais povos e as demais etnias que compõem o povo brasileiro, né? Esse é o exemplo que eu sempre dou. Então, gente, a brasilidade, a formação do nosso país não tem a ver com a origem, com a cor da pessoa, com a origem da pessoa, com a etnia, com o credo, com a orientação da pessoa, com a religiosidade da pessoa, mas sim o coração dela, o quanto que ela contribuiu para que essa nação crescesse, né? Crescesse, se desenvolvesse, né? Virasse uma potência, virasse um país maravilhoso, que nós somos o quanto. Então, por isso que eu não aceito essa ideia, né? Meio que um racismo inverso, né? Aliás, racismo é racismo, né? Independentemente de ser com negro, com branco, com indígena, com asiático, né? Com o amarelo, racismo é racismo, né? Mas eu acredito que sim, né? Essa frase aí do seu ministro Barroso, perdão, se bem que, né? Volto e repito, o Barroso não tá muito longe disso, né? Mas essa frase do seu Alexandre de Moraes beira o racismo, sim, né? Porque ele quer dizer o quê? Um branco loiro dos olhos azuis, classe média, cristão, heterossexual, que não concorda com o Estado ficar redistribuindo o dinheiro, né? Pegando o dinheiro dos nossos impostos e, entre aspas, dando para essas pessoas, né? Porque qual pessoa, nesse sentido, entre aspas, ficou rico graças a um assistencialismo, graças a assistência assistencial, não sei, né? Eu esqueci, ajuda assistencial, né? Assistência assistencial é boa, né? Enfim. Qual? Ninguém, né? Então eles são muito demagógicos, né? Também nesse sentido, né? Mas enfim, né? Enfim, só para se situar. Então, esse branco, loiro, dos olhos azuis, 45 anos, brasileiro, heterossexual, contrário a essas políticas socialistas, comunistas, anarquistas, sociais-democratas, contra essa ideologia de gênero, essas pautas regressistas nojentas de merdas que eles colocam aí, né? Em todas as repartições públicas, essas políticas aí regressistas, né? Mas vocês querem chamar isso de progressistas? Chamam, né? Essas políticas aí progressistas, secularistas de merda que ele coloca aí pra todo mundo, né? Achar que isso é bom, que isso é justiça social, que isso é reparação histórica, que isso daí é em prol das minorias, que isso daí é em prol de melhorar a vida das minorias, né? Então, de novo, né? Esse branco hétero dos olhos azuis, 45 anos, que é contrário a isso, ele não é menos brasileiro, né? Ele não é menos brasileiro, ele não tem que ser maltratado por isso, ele não tem que ser considerado menos brasileiro do que isso, ele não tem que ser considerado como um atraso, como se ele não tivesse contribuindo para que o Brasil crescesse, né? E é isso daí, né? Basicamente é isso, né? Eu acho que eles querem tanto respeito, eles querem tanto que a gente respeite a opinião deles, mas eles não aceitam a nossa opinião contrária, e eles também não respeitam a nossa opinião contrária a isso tudo, né? Então, basicamente é isso, né? Uma fala preconceituosa, racista do seu Alexandre de Moraes, né? E basicamente é isso, né? Daqui a pouco só faltava ele falar, esse tipo de gente aqui no Brasil é o câncer do Brasil, né? A gente não se desenvolve por causa deles, né? Então, é isso daí, né? Infelizmente é isso daí que eles vêm fazendo, né? Bom, tipo assim, o ruim também é isso, né? O STF não aceita os dois lados, né? Bom, então é isso. Agora sim que eu acho o STF, esses partidecos aí, esses políticos, eles que talvez não desenvolvem o Brasil e não deixam o Brasil desenvolver. Porque você vê que toda essa demagogia, essa coisa hipócrita aí, de qualquer forma, eles não fazem, né? Se eles fossem lá e fizessem uma coisa. Mas eles não fazem, eles dão o mínimo do mínimo do mínimo, talvez pros mais pobres, mais necessitados não morrer e acreditar, mas não quer que eles largam tanto assim na frente, né? Que se desenvolvam e evoluam tanto, né? Então isso que também é complicado, né? Divergência de ideia, eles não respeitam, não sei o quê, então é complicado, né? É muito complicado essa questão aí de tudo que a política tem, né? Que o STF tem. Eles vêm com essa demagogia aí de Brasil, dos brasileiros, né? Mas então por que eles vão permitir que esse país asiático planta a nossa soja, a soja, o milho aqui no Brasil, e nós brasileiros não usufruímos nada de bom que vai vir desse milho, dessa soja, né? A gente não vai se beneficiar em nada com o que eles vão pagar. E todo esse valor, supostamente, que eles vão pagar, será que a preço de banana, um negócio que vale, sei lá, R$ 1.000, eles querem pagar por R$ 10, por R$ 5, né? Então, tipo assim, eles nunca foram protecionistas, eles nunca se preocuparam com o nosso país, eles nunca ligaram pro nosso país, eles nunca quiseram que o nosso país se desenvolvesse, que virasse uma potência, e a gente vê todo esse descalabro, todo esse crime de lesa pátria, todas essas atitudes nojentas, asquerosas, espúrias, que mancham e nojam, né? Mancham e sujam, né? Melhor dizendo, né? Nosso país é bom, o nojo é eles mesmos, né? Eles sujam e mancham o nosso país com isso, com sangue, né? E com essa hipocrisia e corrupção, indecência e nojeira deles. E depois eles não querem ser criticados, depois eles não querem que a gente fale mal, depois se eventualmente eu que sou branco eu falo mal disso daí que eles fazem, aí eu não tenho lugar de fala, né? Tem que ser o quê? Uma mulher
negra, periférica, não sei o quê, mãe solteira, aí sim ela pode criticar, aí sim ela é mais brasileira do que eu, né? Então é isso, gente, infelizmente essa é a realidade, né? Infelizmente essa é a realidade, eu sinto nojo de ter certas pessoas, né, nos mais altos cargos do poder judiciário do meu país, né, do nosso país, né, isso que eu poderia falar, né? Mas enfim, eu vou deixar aí a thumb meio do um loiro dos olhos azuis e eu vou escrever textos à parte, né? Então fiquem aí todos na santa paz de Deus, até mais, um forte abraço, foi, tamo junto, falou, com a sua régua, até a próxima, foi galera, tamo junto.